Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Me chamo Alexandre e hoje eu vou fazer aqui uma aulinha de FIBO para vocês. Como analisar movimentos do mercado usando Fibonacci, usando a perspectiva de Fibonacci, que é um dos aspectos de análise técnica que utiliza-se, né? E aí, como a gente pode fazer sem indicadores, sem nada, fazer mensuração de movimentos, né, tanto de expansão como retração, como espelhamento e projeção usando Fibonacci, certo? Nesse vídeo, né, aqui, nessa explicação, nessa aula que eu vou dar para vocês, eu vou explicar, primeiramente, eu vou fazer uma explicação que envolve teoria, né, aspectos teóricos do preço, e depois exemplos no gráfico. Para vocês verem que, de fato, a Fibonacci funciona muito e funciona o tempo todo quando a gente usa bem, quando a gente sabe onde colocar a Fibonacci. Então vamos lá. Na teoria, eu vou desenhar um panorama um pouco mais bonito, um pouco mais diferente de como o mercado é, um pouco mais ideal. Para quê? Para que a gente consiga ter uma noção mais ampla do conceito e aí depois coloco isso tudo no gráfico e mostro para vocês a questão de ruídos, né? A questão de onde eu coloco. Tudo bem? A gente sabe muito bem que o mercado ele trabalha em ondas, né? Ele trabalha numa onda de alta, retrai, onda de alta, se a gente estiver falando numa tendência de alta. Ou ele trabalha numa expansão, retração, ou contração, ou mitigação, não importa, e depois numa nova impulsão, numa tendência de baixa. Essas tendências aqui, não necessariamente, elas não precisam ser uma perna reta. Né? Dentro do preço aqui, ele pode muito bem fazer isso aqui, ó. Né? E aí na volta ele fazer algo mais amplo, né? E depois fazer uma perna reta. O preço não tem necessidade de andar reto. Por quê? Porque existe um conceito no mercado financeiro chamado fractal, certo? O conceito, eu vou até colocar aqui do lado, fractal. O que é o fractal? São movimentos que se repetem. De maneira simples, né? Existem vários conceitos para fractal, mas o conceito mais simples, né, é o movimento que se repete. Se eu tenho, né, uma tendência de alta, né, deixa eu apagar isso aqui. Se eu tenho uma tendência de alta, vocês acham mesmo que o preço vai se mover daqui para cá numa linha reta? Pode ser que aconteça. Mas isso aqui, num gráfico de 5 minutos, pode ser assim. Num gráfico de 1 minuto, essa perninha aqui pode ter uma perna dessa, né? Uma perna de expansão, contração e expansão. Então, não necessariamente o mercado precisa fazer algo bonito para a gente, mas todos os movimentos eles podem ser mensurados. E todos os movimentos eles devem ser mensurados, porque a gente tem que saber qual o tipo de movimento que a gente quer olhar no mercado para poder prever quais movimentos ele pode fazer a partir de tudo. Então, vamos lá para o conceito de retração, tá certo? Para se usar Fibonacci, a gente tem 3 usos principais para Fibonacci, que são as retrações, as projeções e os espelhamentos, certo? São 3 movimentos diferentes, são 3 usos diferentes da Fibonacci que a gente pode utilizar para mensuração de movimentos. Vamos começar por retração. Retração é muito simples. Se eu estou numa tendência de alta, eu acredito que ele chegou nesse topo. Digamos que eu esteja saindo aqui, o dia começou aqui, ele veio até aqui e começou a recuar. Então eu pego o ponto A ao ponto B, né? A, B, e aí eu pego a Fibonacci e traço daqui para cá. Né? Na verdade, o 100% fica para cima, né?
e o 0% para baixo. No TradingView, né, que é essa plataforma que eu estou usando, ela é invertida do Profit Chart, né, que é o que o pessoal mais usa. E aí a gente tem aqui, dentro dessa retração aqui, os pontos de FIBO. Quais são, Alexandre, os pontos clássicos de FIBO? Certo? Peço perdão, aqui na verdade é o contrário. Aqui. Essa plataforma é bem diferente. Quais são os pontos clássicos de FIBO? 0% fica para cima, 100% fica para baixo, certo? E numa tendência de alta. Numa tendência de queda é o contrário, fica o 0% aqui em cima, o 100% aqui em cima e o 0% aqui embaixo. Quais são as retrações clássicas de Fibonacci? São essas três aqui, ó. 38.2, 0,5 e 0,618. Ou, né, é só multiplicar por 100 para você ter esse percentual, né? Que seria 38,2%, 50% e 61,8%. Tanto faz, dá na mesma, tá certo? A gente aqui no mercado, a gente pode ter duas outras retrações acessórias, em que o preço tende também a ter um ponto de parada, que são as retrações 23,6%, ou 0,236, e 76,4%, ou 0,6,4%, né? E aí, a gente quer saber quais são as principais retrações que podem levar esse preço para cima. Porque de nada adianta eu pegar essa retração e estar procurando por compras aqui. A minha procura de compras tem que estar aqui embaixo, né? Principalmente entre os 50% e o 61%. Por quê? Porque numa tendência saudável, o preço retrai pelo menos 50%. Ele expande, comprime, expande. Pelo menos 50%. Ok. Sabemos agora como medir retrações do preço. Já coloco isso tudo no gráfico para a gente ter uma noção mais ampla, tá certo? Lembrando que o exemplo de venda, né, de retrações, mesma coisa. Eu tenho aqui uma pernada de expansão, retraiu, e eu quero ver retrações perto do 61%, perto dos 50%, podendo chegar até os 76%, mas quanto mais ele estica, menor a chance de uma pernada reta, maior a chance dele vir testar esse topo. Então a gente quer realmente aqui nessa zona de 61% e 50% para uma tendência saudável e uma perna forte de expansão. Para a tendência de baixa é a mesma coisa que a tendência de alta, tá certo? Mas aí a gente pode se perguntar, certo, Alexandre, eu tenho aqui a minha perna de FIBO de queda, eu sei a minha retração, até onde eu posso levar o preço se eu vender aqui e levar acreditando na continuidade do movimento? Para isso a gente tem projeções e espelhamentos. A projeção nada mais é do que você pegar essa perna e projetar para frente. Tem gente que faz dessa maneira aqui, né? Pega a direção do preço e projeta no 0%, né? Pega assim, desenha mesmo e bota aqui nesse ponto. Usando o Fibonacci, isso é muito simples. É só você pegar a Fibonacci do 1 ao 0 e esticar ela até o 38,2. Você tem o primeiro alvo de FIBO, de projeção de FIBO, até os 50%, e note que eu projetei essa perna para cá, o segundo alvo de FIBO, ele é exatamente a projeção da perna, certo? E se eu pegar e colocar o 61,8 aqui, se eu pegar o 61,8 e colocar ali, eu tenho o terceiro alvo de FIBO. Mas fica muito confuso na minha cabeça fazer dessa maneira. Existe uma outra ferramenta possível, que é a ferramenta de projeção ou expansão de Fibonacci. É só você pegar do ponto que você partiu ao ponto que você parou e aqui. Você vê que o resultado é o mesmo. O primeiro alvo de FIBO, o segundo alvo de FIBO no final da perna e o terceiro alvo de FIBO. Essas projeções no mercado real, elas são um pouco difíceis do preço alcançar. Tá certo? Por quê? Porque é um movimento grande. Os movimentos, né, as previsões de movimento mais assertivas que você tem são dos espelhamentos. Quando você pega esse topo
com esse fundo e você traça para cá. Dá 2 cliques aqui e traça. Você vê que o terceiro alvo de fibo já fica mais perto de onde era o segundo alvo de fibo da projeção. Então, um movimento mais curto. Então, se você comprou aqui, ou se você vendeu aqui, aliás, colocou o seu stop atrás do fundo, né, atrás do fundo anterior, e trouxe no primeiro alvo de fibo, você já tem uma relação de risco-retorno de 2,8. Se você trazer para o segundo alvo de fibo, 3,5. Se você trazer para o terceiro alvo de fibo, 4. Então você vê que é um tipo de estratégia que dá uma oportunidade de entradas muito boas com a relação de risco-retorno muito boa. Porém, o preço pode simplesmente falhar essa continuidade e voltar para cima. É natural que o preço faça isso, que ele venha aqui no primeiro alvo e volte para cima. Então, sempre que você entrar numa retração dessa, você tem que bater parciais. Bater parcial aqui e ir conduzindo trade baseado em alvos. Aí você pode me perguntar, tá, Alexandre, você me mostrou na venda como é que eu vou traçar projeção e espelhamento na alta. Da mesma forma, pessoal. Você vai pegar a FIBO, encostar o 38 aqui. Primeiro alvo de FIBO. Encostar o 50% aqui. Segundo alvo de FIBO. Encostar o 61,8. Terceiro alvo de FIBO. E uma coisa que eu não mostrei aqui desse lado é que você também pode traçar esses espelhamentos com essa ferramenta de retração de Fibonacci. Basta você encostar o fundo aqui e o topo no 38 seja o primeiro alvo de espelhamento de FIBO. Segundo alvo de espelhamento de FIBO e terceiro alvo de espelhamento de FIBO. Basta a gente pegar aquela mesma ferramenta que eu usei aqui, ó, a expansão de Fibonacci, colocar aqui, você vê que o terceiro alvo de FIBO coincide onde eu coloquei o terceiro alvo de FIBO da retração. Se eu retrair para cá, os 50% em cima do topo, está aqui, 38 aqui. FIBO se repete. A FIBO não é coincidência. A FIBO faz parte de um padrão de comportamento do preço. Então, a FIBO ela é um aspecto que é intrínseco do mercado. São números que funcionam, simplesmente funcionam. Por que funcionam? Porque funcionam, não tem motivo, elas simplesmente funcionam. Então, vamos para o gráfico, certo? Aqui o gráfico do Ibov, de 5 minutos, tá certo? Sempre que você for analisar um gráfico, eu recomendo tirar o zoom, para você ter uma noção das pernas que você está analisando, o contexto, né? Então, vamos lá ver um contexto macro, tá certo? A gente vê que claramente o preço está expandindo, retraindo, expandindo, retraindo, expandindo, retraindo, expandiu, opa, falhou fundo, expandiu, retraiu, expandiu, retraiu, expandiu, retraiu, expandiu. Tudo bem? Então, aqui a gente tem o mercado virando a tendência nesses pontos. Como é que eu sei que ele virou a tendência? Uma tendência de baixa, ela tem duas características intrínsecas para o preço. Ele não pode deixar de ter. Uma tendência de baixa tem topos e fundos descendentes. Descendentes. Perdão pelo meu analfabetismo aqui, descendente. Os topos têm que ser mais baixos que os anteriores e os fundos têm que ser mais baixos que os anteriores. Se eu for marcar aqui T de topo e F de fundo, você vê que aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem um fundo. Aqui a gente tem um topo mais baixo e aqui a gente tem um fundo mais baixo. Aqui a gente tem um topo mais baixo que esse topo e aqui a gente tem um fundo mais baixo que esse fundo. A partir do momento que a gente tem um topo mais baixo que o topo anterior, o fundo começa a ser mais alto que o fundo anterior, aqui a gente tem uma mudança de característica. Mas eu posso falar que aqui a tendência virou? Não.
Por quê? Porque o que impede o preço de parar aqui, retrair e vir para baixo de novo? E fazer um fundo mais baixo que embaixo? Nada. Eu só posso dizer que essa tendência virou quando ele fecha este topo mais alto, certo? E aí ele faz um fundo mais alto, e aí faz um topo mais alto, e aí faz um fundo mais alto. E agora ele fez um fundo mais alto, e ele está agora tentando fazer um topo mais alto. São tendências de características diferentes, você concorda? Então vamos traçar Fibonacci para a gente ver como que a gente pode analisar esses movimentos, tá certo? Eu estou analisando uma perspectiva macro, mas isso também funciona numa perspectiva micro e eu vou mostrar para você. A gente teve aqui, ó, vamos olhar um pouquinho mais para trás, tá certo? A gente tem aqui que o preço fez topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo e depois um topo. Então, minimamente, essa Fibonacci aqui, para uma análise macro, teria que estar no nosso gráfico, tá certo? A gente vê que depois que o preço perdeu a característica de tendência de alta, como é que a gente sabe que ele perdeu a característica de tendência de alta? Ele rompe o fundo. Se o preço precisar fazer um topo mais alto, um fundo mais alto, um topo mais alto, depois fazer um fundo mais alto, a partir do momento que ele rompe isso aqui, ele deixou de ser tendência de alta, tá certo? Então a gente pode olhar para trás, né, para esperar que o preço recue mais para baixo. Vamos traçar essa Fibonacci para trás. Vou pegar esse fundo aqui, certo? Então, quais são porque aqui a gente tem que lembrar, né, que o mercado não se move bonitinho. Né? Ele pode fazer isso daqui, por exemplo. Ele poderia ter feito isso daqui, mas não fez. E é normal, tá certo? Não é uma coisa de se desesperar. A gente só pode dizer que ele perdeu a característica dessa tendência macro quando ele perder esse fundo. Então você vê que a questão sempre se repete e sempre depende de onde você está traçando o topo e o fundo. Porque teoricamente, mesmo depois que ele começou a fazer esse movimento de fundo mais alto, nessa Fibonacci aqui ele ainda estava fazendo topos e fundos mais altos. Ok, vamos lá. O preço perdeu a característica de topos e fundos ascendentes por volta desse fundo aqui, e agora eu acredito que ele vai testar mais para baixo, tá certo? Vamos ver onde que ele pode parar. Lembrando que aqui é o 50%, 61, 76,4, tá certo? O preço sempre tende a voltar no 50%, né? Então 50% era um primeiro alvo óbvio dessa região. Vamos traçar um espelhamento, né, daquela retração dessas pernas aqui. Porque se eu penso nessa perna como expansão, retração, expansão, então teoricamente eu posso traçar um espelhamento daqui para cá para procurar alvos aqui. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Traçar o espelhamento daqui para cá. Certo? Olha onde o preço defende. Tem aqui o primeiro alvo de FIBO. O preço desceu reto até o primeiro alvo de FIBO. Esse aqui é o gráfico de bolsa, mas isso se aplica a qualquer ativo, índice, ações, não importa, tá certo? O preço desceu, fez a característica de topo mais alto, fundo mais baixo. Olha onde ele para a segunda vez. Certo? O terceiro alvo também ofereceu resistência ao preço. Então, é a resistência que fez ele recuar. Mas por que que ele tem esses outros pontos aqui, por exemplo, ó, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, que ele respeita e volta e que não está nessa FIBO? Porque simplesmente eu peguei um topo e um fundo. Se eu pegar esse topo e esse fundo, você vê que ele foi muito curto. Mas ele mesmo assim, ó, dentro do 361,8%, ele ainda respeita. Mas mesmo assim, vamos pensar aqui numa fibra um pouquinho menor. Daqui para cá, por exemplo. Você vê que a região de segundo alvo estava perto da região de primeiro alvo daquela pernada.
a região de terceiro alvo estava perto da região de segundo alvo e ela respeita o preço. Olha isso daqui, pessoal. Olha isso daqui. Ele toca e volta. Então, FIBO não é algo que você pode ter somente uma no gráfico. Você tem que desenhar várias, porque no ponto, escutem o que eu estou falando, eu vou até anotar aqui. Em pontos que houverem mais que um alvo barra retração de FIBO, há uma alta probabilidade do preço ir buscar. Em ponto que houver mais de um alvo, né, ou mais de uma retração, o preço tende a voltar lá. Vamos pegar essa retração e colocar nesse fundo aqui, ó. A gente vê que o preço, ó, o 61,8 estava naquela região do terceiro alvo, do segundo alvo das nossas expansões de Fibonacci. Vamos traçar aqui só para vocês terem isso na cabeça, tá certo? Daqui para cá, ó, terceiro alvo com o 61 da retração, que é o vermelhinho aqui. Minto, né? O 76,4. Primeiro alvo, segundo alvo, aliás, com o 61,8. Vamos traçar mais Fibonacci, mais expansão de Fibonacci. Daqui para cá, por exemplo. Olha lá. Segundo alvo com o primeiro alvo com 61,8. Terceiro alvo com segundo alvo com 76,4. Vamos traçar mais Fibonacci. Traçar daqui para cá agora. Essa aqui já não foi algo que o preço respeitou tão bem. Por quê? Porque basta você analisar que o preço não sobrepôs essa Fibonacci. Então essa aqui a gente pode descartar, certo? Estou ensinando aqui como filtrar a Fibonacci. E aí, dentro disso, a gente pode criar regiões de alvo, pessoal. Regiões de alvo. Se eu acredito que o preço aqui perdeu a característica de alvo, de alta, onde que o preço pode chegar? Onde tem mais de um alvo, mais de uma retração, pessoal. Aqui, ó, região de 50% com o primeiro alvo de FIBO. Aqui era um alvo. Mas ele ignorou. Não importa. Ele chegou aqui. A região de segundo alvo com o primeiro alvo com retração. Aqui já tem 3. Aqui a gente só tinha 2. Aqui a gente tem 3. Então aqui é uma região importante. Veja como o preço bate uma vez, recusa. Bate de novo, recusa. Bate de novo, recusa. Bate de novo, recusa, até enfim romper. Aqui a gente teria uma terceira região. Veja como o preço passa, volta. Bate, volta. Bate, passou mais um pouquinho para alegrar a pessoa que vai achar que vai fazer um fundo mais baixo e volta. E depois ele volta a testar aqui e volta para cima. Porque aqui, se a gente for parar para pensar, o preço já mudou a característica também. Isso eu tenho topo, fundo, minto, fundo, topo, fundo. Peraí, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. Então o preço perdeu a característica de baixo. Você concorda comigo? Ele perdeu a característica de queda. E aí aqui ele vem fazer, né, lambança para depois pagar esse movimento. Isso aqui a gente chama de manipulação, tá certo? Interromper o fundo só para entregar o movimento de alta. Mas isso não é o tema da aula. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre manipulação depois, tá bom? Mas vamos lá. Onde mais a gente tem alvo de FIBO? Aqui a gente tem né? Então, o preço continuou caindo. Puxa a FIBO para o próximo fundo, meu filho. Puxa a FIBO de novo. É só isso que você tem que fazer. Vamos lá. A gente tem aqui muitos traders, né? A maioria dos traders de Fibonacci, mesmo raiz, eu não sou um deles. Eu acredito em Fibonacci e uso como pontos de retração. A maioria só acreditam que
Essa aqui é a Fibonacci raiz, que você só tem 3 alvos, tá certo? Eles não acreditam nesses múltiplos alvos aqui. A análise técnica em si não acredita nesses múltiplos alvos. Se ele passou do terceiro alvo é porque agora ele tem um espelhamento mais longo para fazer. Então, digamos que aqui ele passou do terceiro alvo. Então, essa a expansão aqui, ó, ela deixa de servir para a gente, porque o terceiro alvo é o último alvo para baixo. Então, vamos lá. Topo, fundo, 2 cliques. Olha onde o preço busca, pessoal. Primeiro alvo com 76 de Fibo. Região de alvo. Essa Fibo aqui, a gente vê que ele continuou expandindo e a retração dela não é suficiente. Então, leva para o próximo fundo. Tá certo? Região de segundo alvo, pessoal. Segundo alvo com 61. Região de segundo alvo. Você vê que ele vem exatamente na metade e volta. Até aqui, até nisso existe Fibonacci, pessoal. Você pode traçar um Fibonacci aqui, ó. E ele toca 2 vezes nos 50% dessa região. Fibonacci é uma questão de criatividade. É de você fazer seu backtest e depois aplicar no seu gráfico, tá certo? Só que aí ele veio, né, como a gente comentou anteriormente, e fez a continuidade da estrutura de alta. Como que eu analisaria esse movimento até chegar no dia de hoje, tá certo? Vamos analisar o movimento até chegar no dia de hoje. Hoje, lembrando, dia 3 de julho de 2022. Vou apagar todas as fibras, vou apagar todos os desenhos aqui. O preço vinha fazendo características de baixa. Então, traça a fibra dessa pernada. Onde o preço pode chegar? Para a continuação, 50%. Ele vem e tenta dar continuidade. Por que que é importante bater parcial aqui? Porque nem sempre ele vai conseguir, pode vir para mudar a característica. Para que que você vai estar esperando? Vamos traçar aqui a expansão daqui para cá. Para que que você vai estar vendendo aqui no 50%, com stop acima do topo, para buscar até aqui? Simplesmente o preço pode bater aqui e voltar. E aí independe do seu gatilho de entrada, tá certo, pessoal? Pode ser médias, pode ser Smart Money Concepts, pode ser compra no risco no Fibonacci. Não importa. O preço pode falhar a continuidade. E você tem que estar ciente disso. A partir do momento que o preço falha a continuidade, ele substitui essa estrutura, topo, fundo, topo, e que deveria ser um fundo mais baixo, acabou deixando um fundo igual, depois um topo mais alto, ele substitui por uma estrutura de alta. Então vamos medir essa estrutura. Expansão de Fibonacci, topo, fundo, aliás, e topo. Vamos começar do menor para o maior, certo? Cadê o terceiro alvo de Fibo? Eu desabilitei sem querer, não foi? Aqui o terceiro alvo de Fibo. Olha como o preço bate no segundo alvo, volta, o segundo alvo junto com 50%. Então, nessa virada de mão aqui que você fez, porque falhou o fundo, esse aqui era o seu primeiro alvo. Essa região, esse é o primeiro alvo. Você não pode trabalhar com ponto cravado. Você não pode trabalhar com ponto cravado porque ele podia nunca ter chegado nesses 50%. Aqui atrás já tem um alvo. E aí você pode trabalhar com alvo aqui no começo, alvo no meio, alvo no fundo, mas eu recomendo trabalhar com alvo no meio. É onde tende a procurar, certo? Beleza, fez um fundo, topo, vamos traçar agora, já que eu acredito que agora é uma tendência de alta, esse topo e fundo aqui, ó, 0% para cima, 100% para baixo. Você vê que ele não chega nos 50%. Então essa perna aqui tende a ser uma perna mais curta.
porque a retração não foi tão saudável. E de fato foi uma perna curta, para depois o preço ganhar aqui, né? Ganhar velocidade para fazer o próximo rompimento. Mas vamos ver onde que a gente poderia ter mais alvos para cima, tá certo? Se eu estou trabalhando em retrações dessa perna de alta, eu tenho que ter sempre uma fibra aqui. Vamos para o próximo topo. A gente traçou a expansão daqui para cá e a gente viu que o terceiro alvo foi ali. Fundo, topo. Olha isso, pessoal. Tiver que aqui, ó. Aqui seria onde é o 76,8. Eu só tracei a fibra de baixo para cima. Vamos traçar da maneira correta, né? Para não confundir vocês. Mas praticamente é no mesmo lugar, o 23,6 e o 76,8. Se você traça de cima para baixo ou de baixo para cima. Tá certo? Tanto faz. Você vê que o preço faz um acúmulo, né? Ele consolida dentro dos dois alvos. Bate e volta e depois vai. Então vamos traçar a fibra mais longa. Já que aqui já era a última retração, vamos traçar uma fibra mais longa. Região do segundo alvo. Ah, mas ele não bateu aqui e voltou. Não importa. Importa que ele chegou aqui. E aqui era um ponto importante para o preço. Mas já que ele continuou subindo, vamos traçar a fibra daqui de cima. Daqui de cima, a gente tem um 61. E na teoria de Fibonacci, você nunca quer estar posicionado contra um 61. Ou pelo menos não com seu risco máximo. Aqui também era um alvo. Já que ele passou reto e ignorou aquela região, olha onde que ele volta para trocar a polaridade. Rompe, volta e vai de novo. E aqui a gente teria a última região de Fibonacci pensando nessa retração. Aqui, exatamente aqui. E o preço está, nesse momento, no dia de hoje, acumulando em cima. Aí você pensa, mas essa retração aqui não é válida para o preço? É claro que é. Essa análise aqui que eu estou fazendo é uma análise macro, é uma análise de zoom muito, muito pequeno, zoom longe, que poderia ser uma análise, por exemplo, do gráfico de 1 hora. Você não quer ter somente alvos grandes ou somente alvos pequenos, porque isso tudo te mostra uma perspectiva muito pequena do preço. Fibonacci está em tudo, pessoal. Está em tudo. De novo, se eu pegasse a expansão de Fibonacci até esse topo aqui, estava valendo? Estava valendo. Vamos ver se ele respeita. Ele foi exatamente no segundo alvo e fez a retração. Então, se você está esperando esse alvo aqui, você sabe que tem 2 alvos aqui, mas tem um alvo aqui, você pode expandir essa região para cá. Isso tudo depende da quantidade de alvos que você traça no preço, e quanto mais alvos na região, maior a sua noção de que aquela região vai ser respeitada. Se você tem somente 2 aqui, então talvez essa região não seja tão interessante, como essa aqui que tinha 3, que tinha 4. Mas vamos pensar somente no dia de hoje, certo? Vamos ver se Fibonacci funciona somente dentro do dia, certo? O preço fez essa expansão daqui para cá e agora está em retração. O preço fez essa expansão e agora está retraindo. Isso aqui é o dia de quinta-feira e sexta-feira, certo? O preço fez isso aqui e agora está voltando. A gente está aqui, digamos que a gente está no começo do dia, hoje, 8 horas da manhã, vamos analisar o preço. Não sabemos nada que aconteceu com o preço. Vamos analisar o que pode acontecer com o preço. O que eu teria no meu gráfico pensando no micro. Certo? Deixa eu apagar esses desenhos.
Pensando no micro, eu já teria regiões de alvo macro aqui no preço, mas vamos pensar somente no micro. Tem essa expansão. E você vê muito bem que ele bate no 50%, volta, bate no 61, consolida, bate no 76, volta, e depois vem aqui nessa região, que pode até ser uma região de fibo de uma fibo mais longa. Vamos traçar para cá, por exemplo, exatamente no 61 dessa retração mais longa. Então, o que eu esperaria para o dia de hoje? Né? Acho melhor você manter a fibo sempre com retrações perto do preço. Então, aqui a gente tem uma retração de 61. Então, a gente sabe que o preço tende a voltar daqui e voltar a subir. Ele tende a fazer uma pernada de expansão, retração. É uma retração feia, né? É uma retração que teve característica de tendência de baixa, porque ele lembra daquele conceito de fractal. Dentro de uma tendência existem outras tendências. Dentro de uma tendência de alta, ele criou uma mini tendência de baixa. Esse é um movimento secundário, é um movimento primário de alta. Dentro desse movimento, você traça fundo, topo. Você vê que o preço veio no primeiro alvo e está indo rumando ao segundo alvo de Fibonacci. E provavelmente ele tocará lá. Ah, mas como eu opero isso aqui para pegar esses alvos? Aí, meu amigo, a sua imaginação é o limite, certo? No Smart Money Concepts, a gente tem esse conceito de bloco de ordens aqui, em que o bloco de ordens não é o tema da aula, mas que o último candle antes de uma expansão pode ter atuação daquela ponta novamente. Então aqui poderia ser uma compra nesse topo, no topo dessa barra, com stop abaixo da barra, para pegar a continuidade do movimento. E aí você pode buscar aqui, primeiro alvo de Fibo, o topo somente, segundo alvo de Fibo, olha a relação de risco-retorno. Se você arriscou aqui R$1, você ganha 11. Se você arriscou R$10, você ganha 110. Mas beleza, hoje eu estou humilde. Quero só ganhar até o primeiro alvo de Fibo. Ah, mas eu não opero isso aqui. Esse aqui não é o jeito que eu opero. Quero operar análise técnica. Quero operar médias. Vamos colocar as médias do gráfico então, cara. Deixa eu ver aqui como que eu faço para colocar as médias no gráfico. Deixa eu tirar aqui. Indicadores. Média. Recomendo sempre usar médias exponenciais, tá certo, pessoal? Vou colocar aqui 3 médias móveis. Uma de 9, uma de 20 e uma de 200. Por quê? A 9 me fala a tendência rápida no mercado. A 20 me fala uma tendência um pouco mais lenta do mercado. E a 200 me fala a tendência macro no mercado. Se eu pegar essas médias de 9, 20 e 200, como que eu poderia ter operado essa região? Isso aqui no gráfico do Ibov, mas eu posso mostrar para vocês que no mini índice ele fez o mesmo movimento. Como eu poderia operar? Média cruzou para cima com barra de força. Compra no fechamento da barra, stop abaixo do fundo, ou abaixo da barra, alvo nas regiões de Fibonacci. Você vê que fica uma relação risco-retorno não muito interessante. Você sabe que você tinha alvo aqui, você tem alvo mais para cá, né, que ele não tocou ainda. Mas por quê? Porque essa barra aqui ofereceu uma barra muito ampla. Mas vamos pensar, por exemplo, nessa movimentação aqui, ó. Vamos pensar nessa movimentação dessa mini tendência de queda, certo? Fundo, topo, movimento direcional. Posso pegar minha Fibonacci, expansão de Fibonacci, fundo, topo, fundo. A gente sabe que aqui, ó, a gente tem duas regiões de alvo nessa queda. Essa região e essa região. E aqui ainda tem um bônus, que tem a média de 200, que a gente sabe que é uma média muito importante para o preço.
Então, vou apagar as Fibonacci porque eu já tracei os meus alvos. Eu já tracei as minhas regiões de interesse. Então, para que eu vou ficar com um monte de Fibonacci aqui? O preço vem fazendo topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então, você concorda que a partir do momento que ele deixa esses topos mais baixos, esses fundos mais baixos, eu posso procurar por barras gatilho, pensando em médias móveis, para vender e trazer o preço até esses alvos? Porque eu sei que o preço tem uma probabilidade alta de chegar aqui. Poderia, por exemplo, aqui existe um padrão de 1, 2, 3 de venda, mas a média de 9 está acima da média de 20. Essa questão de base gatilho também é uma questão que a gente pode conversar depois. Aqui tem uma região de engolfo de baixa, em que o preço abre acima da máxima e fecha abaixo da máxima, né? Ou quase isso, né? Ou BER 180, como diz o Oliver Velez. Ou não importa, o que importa é que você vende no fechamento dessa barra, stop acima ou no topo ou acima da barra, e aí você traz até os alvos. Se você trouxe até o primeiro, 4 de relação de risco retorno. Você trouxe até o segundo, 6 para 1. Existem diversas maneiras de você operar Fibonacci. O que importa, no final das contas, é você saber onde o preço pode parar. Porque mesmo que você opere, sei lá, sou fã, não recomendo, tá, pessoal? Mas, sou fã do médio infinito. Se você é fã do médio infinito, você sabe que ele tinha chance de bater aqui e voltar, você começa a comprar aqui, ó, vai comprando, vai comprando, vai comprando. Ou compra um pouquinho aqui, deixa uma segunda ordem de compra aqui, para pegar esse recuo do preço. Porque se você compra um contrato aqui, o seu médio vem para o meio. Com o seu médio no meio, você tenta buscar o recuo. E aí, como que você mede até onde ele pode recuar? Pô, a gente está 1 hora conversando sobre Fibonacci. Como que eu meço aonde esse recuo desses alvos aqui pode dar? Isso mesmo, cara. Fibonacci. Topo. Fundo. Esse recuo aqui, ó, entre o 76% e o 61%. Se eu quiser traçar fundo, topo, a expansão, a gente vê que aqui, ó, a gente tem uma região de alvo para cima. Aqui a gente tem uma região de alvo para cima. Então, mesmo que você viesse fazendo médio infinito aqui, você sabe que o preço tende a recuar. E aí você tenta sair nessas regiões. Mas ele voltou e fez o fundo mais baixo. Acontece. Ele vinha numa característica de topos e fundos mais baixos. Era natural que ele fizesse. Mas dentro de uma perna maior, ainda era alta. Então, a gente pode esperar que ele rompesse isso aqui. Isso aqui a gente chama de manipulação. Quando ele vem buscar um fundo mais baixo somente para explodir para cima. Isso aqui é manipulação. E aí ele vem fazer o movimento. É isso, pessoal. O que eu recomendo que vocês façam a partir do momento que vocês sabem usar Fibonacci, você pode ver essa aula 1 milhão de vezes, né? Vai ficar gravada no YouTube aí. O que eu espero que você faça do fundo do meu coração são 3 coisas. A primeira coisa é pratique. A segunda coisa é pratique. A terceira coisa, pratique. Você só vai saber usar isso aqui, você só vai saber como encaixar isso no operacional que você tem, que você gosta, se você praticar, praticar, praticar. Então vamos fazer mais um exemplo? Vamos praticar mais um pouquinho? Estou com o meu horário apertado, mas eu acho que um pouquinho a mais não vai me lascar, não. Deixa eu pegar aqui o dólar. Eu estou com os estudos aqui no dólar, mas vou abrir o dólar cheio, só porque não tem estudo nenhum. Dólar, a gente tem aqui que o preço está fazendo quero ouvir? Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Tendência de alta. Mas a partir do momento que ele vem no fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo,
e rompe esse fundo anterior, a gente já não tem mais uma tendência de alta tão clara assim. E até que se prove o contrário, o preço tende a retrair. Então vamos lá. Onde, digamos que eu estou nesse dia, né? Digamos que eu caí de paraquedas. Lembrando, pessoal, eu estou com o gráfico depois de pronto, óbvio. É óbvio que eu estou com o gráfico depois de pronto. Mas não importa, porque essas análises você pode e deve fazer em tempo real. Então vamos lá. Estou nesse dia aqui, quinta-feira, vou operar o dólar na sexta-feira. Estou mostrando somente análise de movimento, tá, pessoal? Então a gente sabe que ele fez um fundo e ele me sinalizou, essas duas barras que aqui ele fez um topo. Vou traçar a Fibonacci. Quero saber onde esse movimento pode parar. Sabe que o preço tem uma probabilidade de vir no 61 e voltar. Mas eu tenho um alvo para baixo, ou eu só tenho retrações? Só tenho retrações. Então o preço tende a varar isso daqui, pessoal. Mas mesmo assim você vê que ele para no 76 e continua andando. Então se ele continua andando, você traça o fundo para mais longe. Tá certo? E aí você vê que o preço, mesmo assim, varou essas regiões. E aquela região de 76 que o preço parou, coincide com essa região de 61. Então vamos buscar um novo fundo. Aqui. O preço vai continuar e você vê que região de 76, aquela fibra maior, já é a região de 50% dessa fibra grande. Opa, o preço veio para baixo. Vamos traçar uma expansão de Fibonacci disso aqui. Então a gente sabe que o preço pode vir até aqui? Pode, pode. Isso aqui é uma região que eu posso traçar no alvo? Traçar a região de alvo? É, mas você vê que essa região tem mais de 11 pontos. Não é uma região interessante, eu quero algo mais preciso. Então vou esticar essa figura para cá. E olha isso, pessoal. Olha onde o dólar oferece alvos para a gente. Alvos cirúrgicos. Alvos cirúrgicos. E aí daqui no segundo alvo, ele está tentando perder a característica de tendência de baixo. Por quê? Ele veio topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo mais alto. A gente está numa situação de fundo mais alto. Agora, se ele vai voltar aqui fazendo essa correção feia para depois continuar, ou se ele vai vir para cá para fazer um topo mais alto, fica da imaginação de cada operador. Você é livre para traçar isso, mas eu acredito para o dia de hoje que ele vai retomar e vir fazer essas retrações dessa perna de baixo. Então vamos traçar alvos possíveis. Aí você olha no seu gráfico aí para o futuro, tá certo? Se ele voltar a subir, se as regiões de alvo para cima vão fazer sentido para você, tá certo? Calma, por favor, cara. Estava tentando apagar aqui. Se eu acredito, tá certo? Que daqui ele vai para cima, vamos procurar regiões. Primeiro preciso traçar essa perna inteira, tá certo? E eu posso traçar de baixo para cima para ficar didático aqui para vocês. Depois, eu preciso traçar uma expansão de Fibonacci do último fundo para o último topo, confirmado, tá certo? Mas aí você vê que aqui, ó, o preço vai ter que voltar muito. Mas aqui seriam regiões interessantes de alvo para o preço. Aqui, ó. E aqui. Mas eu acho que é muito longo isso aqui. O que me impede de fazer uma expansão daqui para cá? Nada! E você vê que aqui eu posso alongar um pouquinho porque eu tenho 3 alvos. E veja como esse alvo aqui do meio, ó, ele fica nos 50% da região. Você acha mesmo que isso é coincidência, pessoal? Não é. Vamos ver. Dólar nesse momento
dando padrão de continuidade contra a média de 200. Recomendo fazer esse trade? Nunca, mas ele está tentando virar a característica do preço. Então, se eu tenho uma Fibonacci um pouco menor, né, porque essa Fibonacci está muito grande, concordo? Essa aqui não é útil, porque o preço já está passando da última retração. Essa aqui não é útil, porque o preço está na última retração. E você vê que o movimento se repete. Se eu pegar o 76, está aqui ó, no 820, e eu trouxer essa fibra para cá, no 820 agora é uns 50%. Então, essa Fibonacci aqui é útil para estar agora exatamente em cima dos 50%. Não seria loucura achar que um bom alvo para o dia de hoje é esse alvo aqui, pessoal. Para o dia de hoje, segunda-feira, 3 de julho. Não é loucura achar que o preço vem aqui. Provavelmente ele vem. Aqui a gente tem outros conceitos, aqui a gente tem essas máximas, aqui a gente tem um espaço vazio. Então a gente tem muitos conceitos aqui possíveis de trabalhar, certo? O que impede o preço de vir aqui? Somente o fluxo. E a gente sabe que aqui é uma região de alta probabilidade. Então é isso, pessoal. Vou repetir. Fibonacci é uma prática. Então, quero que vocês pratiquem, 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 pratiquem. Simples assim. Eu coloquei as médias aqui só para você ter uma noção de que se você opera análise técnica, a média cruzou para cima, deu um padrão de continuidade, você poderia ter comprado o fechamento dessa barra, colocado seu stop atrás do fundo e vindo trazer até a região de Fibonacci. Tinha essa máxima aqui, né? Um trade de 2,5 de retorno e com alta probabilidade de acerto. Agora, o problema é, esse fundo aqui poderia ser um fundo manipulado. Ele poderia ter vindo estopar o pessoal aqui antes de subir. Então, teria que estar minimamente aqui o seu stop técnico. E aí a relação de risco-retorno não fica tão legal. Por isso, esse é um dos problemas da análise técnica e depois a gente pode conversar mais sobre. Mas, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado interessante a aula. O vídeo ficou muito longo, muito mais longo do que eu queria, mas acho que deu para passar um conteúdo legal. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida pode falar comigo aí. E é isso. Eu quero que vocês pratiquem. E pratiquem muito, pessoal. Pratiquem muito, porque vale a pena. São conceitos que só vão adicionar para você. Não é nada deletério, não é nada que vai te trazer mal. Só vai adicionar na sua vida. Então é isso. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.